Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, hoje nosso segundo vídeo sobre as nossas operações de teta e conforme combinado, vamos falar aqui sobre a venda da put, né? Eu até dei uma boa olhada aqui no Profit, o que que eu poderia falar, porque a venda da put ela é muito simples, inclusive eu acho ela até mais simples do que a venda da call. Só que a venda da call ela é uma operação mais confortável, porque a gente já tem um ativo em carteira, talvez aquele ativo você já carrega há um bom tempo, aí você descobre essa operação e descobre que você pode remunerar sua carteira. É muito positivo para o investidor. Já a venda da put, quando ela dá ruim, muitas vezes é muito desconfortável, né? Então eu achei bem salutar, primeiramente, abordar os perigos da venda da put, para depois passar para alguns detalhes sobre ela. E tem uma frase de um livro, na verdade um axioma, é do livro Os Axiomas de Zurique. E ele reflete exatamente essa minha preocupação, né? Que ele fala? O nono grande axioma do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada apenas por otimismo. Eu acho que isso aí fica muito nítido, essa preocupação com a operação de sempre pensar no pior cenário. Quando eu entro na operação, eu já calculo o pior cenário. Se eu aceitar esse pior cenário, vai ser mais confortável para mim quando der ruim. Não que eu não possa ter otimismo, mas eu vou entrar na operação confiante. Então vamos lá para o nosso vídeo. Alguns detalhes aqui, só para não deixar o vídeo vazio sem esse tipo de informação. Quando eu vendo a put, por exemplo aqui, 23,97 é o strike que eu vou assumir. Se eu realizar a venda da put, vamos colocar 500, né? Quanto que eu sei que eu tenho que ter de recurso? É só pegar 500 e multiplicar por 23,97, tá? Isso aí ele recebe o nome de notional. Então, notional seria o meu valor máximo a ser desembolsado na operação. Nesse caso aqui, 11.985. Por que que dá essa diferença? Porque o valor dela aqui, ó, ele está como 64 centavos, né? O último valor. Aí o ganho máximo é 320. Ele está fazendo a subtração daquele valor total menos 320. Por isso que está dando aqui 11.665. Porém, quando ele está lançando ela aqui, até mais um bug, né? Uns bugzinhos assim que não interferem em nada, ele lançou como 0,68. Quando está com o pregão aberto, não dá tanto esses problemas. Ele entra o que tem as ofertas do book. Mas seria isso aí. Vamos supor que fosse que você fechou a 68. Então, o valor máximo que você teria que ter disponível seria 23,97 vezes 500 menos os 340. Eu teria que ter para cobrir a posição 11.645. Por que eu falo 11.645? Porque esse dinheiro aqui não é seu ainda. Apesar de ser uma operação a crédito, você deve guardar esse dinheiro até o dia do exercício. Se não der exercício, aí ele é seu lucro, tá? E operações a crédito, venda de volatilidade, operações de teta, lembrem-se que existe chamada de margem. Né? Assista o vídeo aí sobre chamada de margem, que vai ser interessante. Eu vou colocar o card aqui em cima. E estava até esquecendo o nosso gráfico de payoff. Tá? Lembrando lá do vídeo das posições sintéticas, bem bastante semelhante à venda coberta. Né? No caso aqui, a partir do strike, eu assumo o papel e começo a entrar no prejuízo. Esse ponto aqui de prejuízo ele é exatamente a diferença entre o strike e o prêmio que eu recebi. Ou seja, eu ainda, mesmo sendo exercido, eu ainda tenho uma margem de segurança se eu quiser me desfazer do papel, que no caso é aquele prêmio que a gente recebeu anteriormente. Tem o vídeo aí também sobre exercício, que é interessante que vocês assistam.
A nossa venda de put também ela pode ser chamada aí de short put, de lançamento sintético. Também é conhecido como cash protected put, né? É uma venda de put com a proteção do dinheiro. Ao invés de ter a proteção do papel como na venda coberta, você vai ter a proteção do dinheiro. Eu vendo um strike, quando o papel, a cotação dele fica abaixo daquele strike, se chegar no dia do exercício, eu sou obrigado a assumir a ação. Antes de entrar nos detalhes sobre a operação, eu queria contar uma história aqui, né? Eu montei, criei um cenário e vai ilustrar bem aquele axioma do livro. Eu tenho o gráfico de Magazine Luiza, tá? Eu peguei Magazine por ser uma ação que muita gente está posicionado nela e ela vem sofrendo aí com a queda muito grande e ela consegue ilustrar perfeitamente essa preocupação com a venda de put. Se nós observarmos aqui no gráfico, a gente teve uma grande alta, né, uma tendência de alta primária iniciada lá em 2015 e o último ponto de alta dela foi em 2020, praticamente aí 5 anos. E em 2020 ela começou a sua tendência de baixa. O pico aqui do preço 5/11 de 2020, aí ela caiu, corrigiu, começou a andar de lado e depois iniciou o movimento de baixa, né? Que consiste aí em topos e fundos descendentes. Eu vou ter fundos cada vez mais fundos e topos também cada vez mais fundos, né? Conforme a gente vê aqui, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aí aqui ela pareceu que iniciou um movimento de correção, mas depois desceu a ladeira de novo. Né? A situação que a gente está hoje é essa. Desse início de queda até aqui, o final, praticamente aí um ano, nós tivemos quase 80% de desvalorização. Muita gente acreditou que essa subida ia continuar e começou a vender puts em strikes menores aqui, acreditando em pontos de análise técnica, né? Igual eu havia falado na venda de call, né? Tinha diversos pontos aqui e outros detalhes, e o pessoal foi vendendo e o papel começou a despencar e começou a dar ruim. E é o mesmo gráfico, só que ele foi dado um zoom aí para os dias atuais. E conforme eu havia falado, ela iniciou essa grande queda desde novembro de 2020, mas ela se acentuou muito de agosto para cá, onde ninguém pensava mais que ia cair, né? Apesar de ser uma situação hipotética, com certeza essa situação que eu vou falar aqui aconteceu com muita gente, né? É totalmente provável de ter acontecido. Então vamos supor aqui que você, investidor, é um cara que se acha muito esperto, muito safo, gosta de ficar falando que eu vou aproveitar as ofertas na queda, eu quero que o mercado caia para eu poder comprar muito, e aquela história que até eu já falei, né? Complicado isso aí. E quando acontece a gente não está preparado. Magazine Luiza, ela veio no seu movimento de queda, começou em agosto, se acentuou em agosto de 2021, né? Agosto, setembro, veio outubro. Ela chegou aqui no limiar de outubro e novembro. No dia 29, ela fez esse fundo e aparentemente ela iniciou aí um movimento de alta. Ele não se concluiu, o topo anterior não foi rompido e ela não seguiu, mas para quem estava na expectativa, para quem estava na torcida, que comprou o papel lá atrás no valor alto e esperava pelo menos recuperar esse prejuízo, talvez enxergou aqui esse movimento como sendo um movimento de alta. E esses investidores espertos que falam, não, agora eu acho que Magazine chegou no fundo, agora é hora de eu comprar, que ela tá barata e agora ela vai para cima, né? Aí o que ele fez? Ele visualizou esse fundo aqui, aparentemente aqui, ó, aparentemente não, né? Ela fechou em 10,81 no dia 29. Nesse dia 29, o strike de 9,99, ele estava valendo 31 centavos. Essa era a cotação do strike de valor 9,99. Perfeito? Eu vou até colocar ele aqui para a gente poder visualizar, que fica mais fácil.
Então tá aqui, exatamente nesse ponto é o strike. O investidor que falava que queria assumir o papel nesse preço de R$ 9,99, que estava muito confortável, que achava que estava barato, que não sei o que lá, ele ficou com medo, né? Ele não sentiu confiança. E as puts, elas se valorizam muito mais quando o papel está caindo. Aí o que ele fez? Ele esperou esse movimentozinho de alta, né, que ele achou que o mercado ia subir e tal. Ele falou, não, agora eu vou vender a minha put, né, naquele preço lá que eu aceito comprar. Mas o subconsciente dele estava esperando a alta, ele não acreditava mais numa queda do papel. De forma que ele ia ficar com aquele prêmio para ele e o papel ia embora. Chegou nesse dia aqui, que foi o dia 5/11, o papel teve um movimento de alta muito forte, praticamente aí 10% de alta, né? Fechando em 12,44. Aí o investidor pensou, agora realmente ele vai para cima, agora é a hora de eu vender. Ele pega e realiza a sua venda de put exatamente naquele strike de 9,99 no valor de 8 centavos. Por que ela se desvalorizou? Porque como o papel ele inicia um movimento de alta, a tendência das puts é ficarem mais baratas, essas puts que estão fora do dinheiro, né? Porque a chance de dar exercício diminui. Aí o que aconteceu? Esse movimento de alta ele se estendeu até o dia 11/11, né? Estava praticamente aí a uma semana do exercício, que era aqui no dia 19. Até aqui estava tudo lindo, o papel subindo, né? Vai embolsar o prêmio. E o que aconteceu no dia 12/11? Dia seguinte, o papel ele já vai abrir num gap de quase 7,5% de baixa. Ele fechou no dia 11 em 13,65 e ele abriu no dia 12 em 12,65, quase 7,5% aí de baixa. Aí a pessoa ela começa a ficar um pouco preocupada. E lembrando, que eu até esqueci de posicionar aqui, o que levou também o investidor a vender aqui no 9,99? O que ele usou? Ele pode ter usado de proteção. Ele usou esse fundo aqui como sendo uma resistência, um suporte. Ele viu um ponto de suporte aqui, que foi onde iniciou o movimento. Aí beleza. Então no dia 12 o papel abriu nesse gap de baixa gigante. Praticamente ele devolveu toda aquela alta do dia 5. Fechou nesse dia em baixa. Nós pegarmos aqui o valor desse movimento de baixa em relação ao último ponto de alta, ele já vai estar com a queda de 18%. Né? Então aqui, ó, vai dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, depende de onde eu clicar aqui no... Mas arredondando para ficar conta fácil, ele já fechou com a queda de 18%. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dias após ele ter realizado a sua venda de put, o papel já fecha abaixo daquele dia, né, com a queda bem grande, bem acentuada. Foi um dia só de movimentação. E o que acontece no dia seguinte? O papel afunda mais ainda. Ele cai mais 13%. Ele rompe aquele suporte que tinha, que era aqui nos 10,79. A opção que custava 8 centavos que ele vendeu, ela já entra dentro do dinheiro. Ora, ele está vendido numa opção que ele vendeu por 8 centavos. E nesse dia aqui, ela já estava valendo 52 centavos. Ele já estava num prejuízo de 44 centavos. Se ele quisesse recomprar essa opção, para ele não ter que assumir Magazine Luiza no strike de 9,99, ele teria um prejuízo de 44 centavos. Mas, como ele mesmo falou que queria, e não sei o que, e que estava preparado, né, toda aquela história, e que o papel estava barato, que já tinha chegado no ponto máximo, que a partir dali não ia cair mais, ele ia sumir, ele resolve deixar e ir até o exercício. Ele deixou então ir para o exercício,
E o papel, o que que aconteceu? Ele não tinha atingido o fundo ainda. De forma que, do dia que ele realizou a sua venda de put, no dia 5/11, o papel ainda caiu mais 56% na cara dele. Do valor que ele havia vendido, do strike 9,99, foi uma perda aí de 43%. Agora eu te pergunto, você está preparado para segurar uma perda de 43% em 27 dias? Se você entrou com 100 mil, você praticamente tem 50 agora. E aí, o que você vai fazer? Vai segurar para esperar o papel subir? Vai vender tudo e assumir esse prejuízo de quase 50%? É isso que acontece. A grande maioria faz a venda de put e não raciocina o que pode acontecer lá na frente, se ela realmente vai querer ficar com aquele papel. Porque a imensa maioria dos investidores, eles não estão preparados para ficar com prejuízo, eles não têm essa visão de longo prazo, de 10 anos, de 20 anos, de comprar, deixar o papel embora e lá na frente ver. Ele quer comprar o papel aqui, quer que o papel faz isso, ele quer que sobe, ele não quer ver isso aqui. Né? Essa movimentação de curto prazo, que muitas vezes é ruído de mercado, outras é por um problema da empresa, mas a grande maioria não está preparado para isso. Aí o que acontece? Ele vai e realiza o prejuízo aqui, vende os papéis que ele comprou a 9,99, acaba entregando aqui por 5,70. Então assim, esse é o conselho que eu falo para vocês. Estejam cientes do que vai acontecer. Pergunte-se se você está preparado para aceitar essa queda. Se não, não realize a venda de put. Porque o mercado é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Olha aqui, um movimento de alta de 30%, depois um movimento de queda de 58%. Aqui durou 9 dias, aqui 23. Então, assim, a gente não sabe. E as pessoas elas ficam se prendendo à análise técnica, indicadora, não sei o quê. O que explica esse gap aqui? De quase 8%. Ah, não, vai porque foi o dólar. Ah, porque o Bolsonaro falou não sei o quê. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Cara, caiu, seu dinheiro tá lá e agora você tá no prejuízo. Essa que é a realidade, independente de quem tomou alguma atitude. Essa bronca agora é sua, meu amigo. Essa historinha aqui que eu queria contar é para poder ilustrar o que acontece, né? E vamos aqui para a parte 2 do nosso vídeo, para a operação em si. Esses dados, antes que alguém possa estar se perguntando aí como que eu consegui, quando você entra no site opções.net.br e digita aqui o código da opção, ele aparece, mesmo que já tenha ocorrido o exercício. Então ele tem aqui por dia, ó, preço médio, mínimo, máximo, o último preço, assim como a volatilidade e a cotação. Foi aqui que eu peguei esses valores, tá? E para eu saber que era Magazine Luiza W999, eu não sabia. Eu fui na tentativa e erro. Coloquei MGLU, W, que é o código de novembro, foi onde teve o exercício, e comecei a jogar aqui, valores mais ou menos ali na faixa de preço que estava o papel naquela época. Botei 105, coloquei 104, 103, e foi tentativa e erro até aparecer uma que se enquadrasse na nossa história, tá? Isso aqui pode fazer com qualquer papel e vocês conseguem verificar aí os valores anteriores. E mais uma vez utilizando a nossa plataforma, o Profit, eu estou aberto inclusive aqui na Magazine para poder ilustrar, mas eu vou abrir um papel que ele está em queda. Por que queda? Conforme eu já havia falado, a opção ela se valoriza, a put, quando o papel cai. Porque, como ele é um seguro contra quedas, a partir do momento que o papel vai caindo, ela vai se valorizando. Quem comprou a put vai estar ganhando dinheiro. Aí, o que significa isso? O momento ideal para você vender, para quem é o buy and hold que quer comprar o papel, é quando ele está em queda, justamente por esse motivo. Aí o que demanda do investidor? Não é simplesmente o papel está em queda, eu vou chegar e vou vender uma put. Isso aqui, o investidor que ele está um pouquinho mais preocupado com o dinheiro dele, previamente ele já vai ter avaliado um número X de empresas, ele vai ter de alguma forma feito um valuation dessas empresas, para ele ter
uma determinada faixa de preço para ele. No caso aqui de lojas Renner, não invisto nela, mas peguei como exemplo aleatório. Vamos supor que lojas Renner ela já está numa queda também já tem um tempo. Eu havia estudado no meu exemplo hipotético. Eu estudei a empresa, gostei dela, quero investir. Procurei ver os resultados, múltiplos, etc. E fazendo aqui uns cálculos, dando uma pesquisada, eu descobri que uma faixa de preço que ela está barata, que é considerado barato para ela, é R$ 24. A partir de R$ 24, qualquer valor que ela tiver, eu vou comprar. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Você já tem que saber isso aí previamente das suas empresas. Dessa forma, a partir daquele momento que ela atinge aquele preço, eu tenho duas opções. É até engraçado, né? Tenho duas opções. A primeira, ou eu pego e realizo a compra do papel, porque ele está na minha faixa de preço, né? Ou eu posso tentar comprar o papel com desconto. Não significa que eu vou conseguir. Se eu vender a put e o papel subir, eu não vou assumir o papel. Eu só vou ficar com o prêmio, né? Então eu vou na segunda forma. Eu vou tentar comprar ele com mais desconto ainda, apesar de que ele já esteja descontado. Fechamento de sexta-feira. A loja Renner fechou em 23,97. Eu falei que a partir de abaixo de 24 eu estaria comprando. Eu vou realizar essa venda da put exatamente aqui na linha do dinheiro. Opções ali com delta em torno de 0,50. É o delta, o melhor delta que tem para você vender put é o delta 50. Por que ele é o melhor delta? Ele é o melhor delta porque essa opção ela carrega mais valor extrínseco. Pode reparar aqui, ó. Onde que tem mais valor extrínseco? Nessa opção. Tem algumas opções aqui que vocês podem observar que ela está com valor extrínseco até maior, por exemplo, essa aqui. Foi que em algum momento lojas Renner ela estava aqui nessa região, houve um negócio com essas opções, né? Elas estavam ATM, e depois que o papel continuou caindo, não ficou mais negócio, então ficou a memória aqui do último negócio dela, tá? Mas as opções que carregam maior valor extrínseco são as opções ATM. Até naquele estudo que eu apresentei de Chicago na venda de cal, aquele dia eu tinha mostrado os resultados, mas aqui está a imagem dele, né, com link. Aí nós iniciamos aqui na nossa venda coberta e no quarto mais rentável, tá aqui, ó, a nossa venda de put. E qual que é a característica que eles fizeram essa venda com ela? Vamos olhar aqui. Aqui, ó. O que eles fizeram? Eles compraram tesouro, né, com o valor que a pessoa ia ficar exposto na venda da put. Foi aquele vídeo da nossa estratégia dos grandes gestores. No caso lá eu tinha feito com CDB. Posteriormente, no vídeo da margem de garantia, eu descobri que era mais interessante fazer com tesouro. E eles fazem exatamente da mesma forma. Compra o tesouro e vende uma put ATM. Aqui, ó, at the money. Que é exatamente a put Delta 50. Eu não estou tirando nada na cabeça. Quem sou eu para inventar as coisas, né? Eu busco aqui informações de cunho, não vou dizer científicas, mas que tem um tipo de comprovação. Não adianta a gente ficar naquele, diz que, fulano falou que. Não, tá aqui, ó. Um estudo, eu acredito que seja um estudo sério, que é o próprio site. Beleza? Aí nós vamos realizar a nossa venda de put no Delta 50 e aguardar até o dia do exercício. Se por acaso for exercido, eu assumo o papel. Não tem mais muito mistério da venda de put. As pessoas que gostam de especular aí vão entrar naquelas zonas de proteção. Aqui basicamente funciona da mesma forma. Você pode pegar aqui 10% do papel e vender. Só que olha o valor que é. Esse que é o problema. Quando eu vendo uma put 10% do papel, ela está me dando um prêmio de 0,30. Quando eu vendo uma put ATM, olha a diferença, 3,18. É muito grande a diferença. Né? Se você achar que 10 centavos tá bom para você, você pode muito bem vender, não tem problema. Só que assim,
A chance de acontecer essa queda é muito menor. Lembrando que nós não entramos para especular, a gente entrou para comprar o papel. Onde que você vai ter mais chance? Aqui na linha do dinheiro. E mesmo assim não é garantido. O papel pode subir, assim como o papel pode cair até aqui o 19. Certo? A gente não sabe o que vai acontecer. Imprevisibilidade do mercado. Aí você que é investidor de longo prazo, realizou a venda da put conforme eu havia falado para assumir o papel, qual que vai ser a sua conduta tranquilamente após assumir o papel? Vai ser realizar a venda da call, né? Por mais que esteja aqui embaixo, se você não se sentir confortável, você não vende. Porque a gente sabe que o risco da venda coberta é você ter que entregar o papel. Só que aí o que você vai fazer? Aqui você vai empregar aqueles pontos de defesa que não são 100% confiáveis, juntamente com a rolagem de posição. Então vamos supor que o papel tenha caído até aqui no 19,97. Aí você pega e vende uma call aqui na época, quando for delta 30, seja aqui, vamos supor. Aí o papel resolve subir. Subiu, você vai recomprar a opção, conforme a gente tinha falado na venda da call, e vai vender no próximo exercício. E assim você vai fazendo até, no mínimo, ultrapassar o seu preço que você assumiu lá na venda da put. Mas como você é buy and hold e você não quer entregar o papel, você vai estar sempre realizando isso aí. Principalmente quando a gente faz a venda da put e toma um prejuízo pela queda do papel, você vai ter que ter paciência depois. Para mês a mês extraindo esses centavos do mercado e diminuindo o seu preço médio. Tá? Se você não tiver paciência, você vai tomar prejuízo. Não tem outra forma. Uma coisa muito perigosa que as pessoas fazem, fica de alerta aqui, a venda da put, a rolagem na venda da put, pode ser feito? Pode. Vamos supor aqui, pegando o nosso mesmo exemplo. Vendi aqui loja Zener, né? 23,97. Aí vai chegar no dia do exercício, loja Zener está aqui, no 23,22. Vamos supor que essa opção aqui no dia do exercício eu vendi aqui por 64, loja Zener está aqui no 23,22. Eu vou só aumentar a diferença de preço das duas para ter uma noção. 23,97 menos 23,22. Aí eu havia vendido por 64, eu vou somar esse 64. Vamos supor que essa opção aqui ela esteja valendo 1,39 agora. Quer dizer, essa aqui, né, que eu havia vendido. Eu vendi por 1,64, como o papel caiu aqui embaixo, ela está valendo 1,39 agora. Se eu quiser sair da posição para zerar, eu assumo essa diferença de prejuízo, do 64 menos 1,39, ou eu posso rolar. Só que o que acontece na rolagem? Quando a gente passa para o mês seguinte, talvez você não consiga rolar no mesmo strike. Né? Porque olha só o que acontece com ela aqui no mês seguinte, fevereiro. Nós havíamos vendido em 23,97. Se eu vender aqui em 23,81, talvez essa opção ela vai estar mais barata do que aquela lá, apesar de ter mais tempo. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vender uma para trás. Que essa aqui eu sei que vai estar mais cara. 24,31. Aí eu não vou ficar no prejuízo. Ela era 1,39 e o último negócio dessa aqui foi 1,48. Então eu estou no lucro aí de 9 centavos. Só que aí chega e o papel despenca mais, ele vai para 14. E eu estou aqui no 24,31. Eu não quero assumir. Eu pego e rolo para o mês seguinte. E já não tem mais aquela opção de 24, agora nós temos a de 25. Porque se eu vender a de 21, eu vou ficar no prejuízo. E assim, onde que eu quero chegar? A rolagem ela pode virar uma bola de neve que ao invés de você ter assumido lá no 23,97, você está cada vez afastando mais do preço, está cada vez ficando pior. Entendeu? Então assim, eu aconselho a não rolar put. Assume o papel e depois faça a venda coberta para ir recuperando. Agora, se você começar rolando, fora o seu desgaste mental, né? A preocupação de estar com o capital parado e perdendo dinheiro cada vez mais.
Isso aí é importantíssimo, você tá com a mente tranquila, porque senão já atrapalha o sono, atrapalha a família, atrapalha tudo. E um outro grande erro é a pessoa pegar um capital que ela não pode deixar parado, principalmente para acontecer esses eventos de grandes quedas, ela realiza a venda da put da exercício. Aí ela vai ter que realizar o prejuízo porque o capital não pode ficar lá. Então, se você não pode deixar o capital lá, não faça a venda da put. Faça dentro do seu limite, com que você pode realizar. Beleza, pessoal? Esse vídeo aqui ele ficou bem mais simples do que o da venda coberta. Talvez até mesmo pela operação de venda de put ela ser mais simples, o intuito é assumir o papel. Tem várias pessoas que fazem operações especulativas para gerar renda, utilizando aí da posição sintética, mas enfim, eu acho melhor a gente estar preparado para o pior. E você aceitando o pior, tudo fica mais fácil quando ele acontecer. Então até o próximo vídeo, que vai ser a nossa terceira operação de teta The Will, a roda, que ela vai unir as duas operações, a venda coberta e a venda de put. Um abraço e até mais.